Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Seja muito bem-vindo, meu irmão e minha irmã, a mais um estudo da Palavra de Deus. E hoje, meus irmãos, nós iremos estudar o capítulo 3 da carta de São Paulo aos Filipenses, onde que neste capítulo aqui, Paulo nos ensina a valorizar nosso Senhor Jesus Cristo acima de tudo, mostrando que nada neste mundo aqui se compara ao conhecimento e à comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Mas antes de a gente darmos início ao nosso estudo, quem acompanha o canal sabe que antes de a gente iniciar, eu sempre peço encarecidamente a cada um de vocês, meus irmãos, que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho e deixem também o seu like, para cada vez mais fortalecer o canal e também ajudar o YouTube a recomendar cada vez mais este canal aqui para mais e mais pessoas, e que mais pessoas virão através deste canal aqui conhecer a palavra de Deus. Por isso que já deixou o seu like, já se inscreveu no canal, já ativou o sininho para não perder os próximos vídeos? Ótimo! Vamos agora darmos início ao nosso estudo de hoje. E vamos ver aqui, meus irmãos, nesses primeiros versículos, do 1 até o versículo 3, onde que Paulo ele vai falar sobre a advertência contra os falsos mestres. E o que isso quer dizer? Vamos ler e logo em seguida vamos meditar na palavra de Deus. Dos versículos de 1 até o versículo 3. Vamos ler aí. Para terminar, meus irmãos, sejam alegres por estarem unidos com o Senhor. Não me aborreço de escrever, repetindo o que já escrevi, pois isso contribuirá para a segurança de vocês. Cuidado com os que fazem coisas más, esses cachorros que insistem em cortar o corpo, porque os que receberam a verdade, a verdadeira circuncisão, fomos nós e não eles. Nós adoramos a Deus por meio do seu Espírito e nos alegramos na vida que temos em união com Cristo Jesus, em vez de pormos a nossa confiança em cerimônias religiosas como a circuncisão. Meus irmãos, nestes primeiros versículos aqui, Paulo ele adverte aos filipenses contra aqueles que queriam impor práticas judaicas como a circuncisão, como se essa circuncisão, como se elas fossem necessárias para a salvação. E também Paulo, ele lembra que a verdadeira fé não está em rituais externos, não, mas sim na vida conduzida pelo Espírito Santo. E nestes primeiros versículos aqui, meus irmãos, aprendemos que a verdadeira religião, ela está no coração transformado, e não em aparências, mas sim a verdadeira religião de um servo de Deus. A verdadeira religião é o coração transformado, é a vida transformada desse nosso irmão e dessa nossa irmã. Por isso, meus irmãos, que para nossa realidade, estes primeiros versículos aqui nos ensina para a gente não se apegar a tradições vazias, nem a costumes humanos, não. Porque o importante é nós termos uma fé viva, verdadeira e sincera em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? É isto o que estes primeiros versículos está nos ensinando. Amém? Vamos agora continuarmos nestes próximos versículos, do 4 até o versículo 7, onde vamos ver aqui o exemplo pessoal de Paulo, dos versículos do 4 até o 7. Vamos ver aí. É verdade que eu também poderia pôr a minha confiança
nessas coisas. Se alguém pensa que pode confiar nelas, eu tenho ainda mais motivos para pensar assim. Fui circuncidado quando tinha 8 dias de vida. Sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, de sangue hebreu. Quanto à prática da lei, eu era fariseu e era tão fanático que persegui a igreja. Quanto ao cumprimento da vontade de Deus, por meio da obediência à lei, ninguém podia me acusar de nada. No passado, todas essas coisas valiam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. Meus irmãos, nestes versículos aqui, Paulo, ele recorda que antes da sua conversão, antes dele ser transformado, antes da sua conversão, ele era um homem exemplar na lei judaica. Era um homem exemplar, tinha bom exemplo, era um bom exemplo, Paulo, na lei judaica. Mas depois que Paulo conheceu nosso Mestre, nosso Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, Paulo, ele entendeu que toda glória humana é vaidade. Toda glória, toda exaltação humana é vaidade. Tudo. Por isso que ele trocou os privilégios terrenos, as exaltações terrenas humanas, as glórias humanas, por um relacionamento verdadeiro com nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele dá o exemplo dele mesmo, o exemplo pessoal de Paulo, dele mesmo. De ele, antes da conversão, ser um homem exemplar, ser um homem de boa fé, um homem bem exemplar mesmo, mas depois que ele conheceu Jesus, ele entendeu que tudo isso era vaidade. Tudo isso de se exaltar, de ter glória, tudo isso era vaidade. Por isso que nestes versículos aqui, meus irmãos, aprendemos que nenhum título, nenhum status ou nenhuma conquista humana tem valor comparado à graça de conhecer Jesus. Nada. Nada de título, de a pessoa ser famoso, da pessoa ter status, conquistar alguma coisa. Tudo isso não tem valor comparado à graça de conhecer nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que para a nossa realidade hoje, este versículo nos ensina, meus irmãos, para a gente nos examinarmos, examinar aquilo que tem ocupado em primeiro lugar no nosso coração. Examinemos hoje o que tem ocupado o primeiro lugar em nosso coração, porque nada deve estar acima de nosso Senhor Jesus Cristo. Nada. É Ele quem tem que estar em primeiro lugar. É Deus quem tem que estar em primeiro lugar, acima de tudo. É Deus. Por isso que examinemos, meus irmãos, o que tem ocupado o primeiro lugar no nosso coração. É Deus? É o mundo? É as riquezas? E aí, examinemos nosso coração hoje. Amém? Vamos agora continuarmos nos versículos de 8 até o versículo 11, onde vamos ver aqui o valor supremo de conhecer nosso Senhor Jesus Cristo. Dos versículos de 8 até o versículo 11. Vamos ver aí. E não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda, comparado com aquilo que tem muito mais valor, isto é, conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu joguei tudo fora, como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e estar unido com Ele. Eu já não procuro mais ser aceito por Deus por causa da minha obediência à lei, pois agora é por meio da minha fé em Cristo que eu sou aceito. Essa aceitação vem de Deus e se baseia na fé. Tudo o que quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Quero também tomar parte
nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, com a esperança que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. Meus irmãos, nestes versículos aqui, do 8 até o versículo 11, Paulo, ele nos ensina que todo o resto perde sentido diante da grandeza de Cristo. Tudo que for comparado à glória de Jesus não tem sentido diante da grandeza de Cristo. Paulo, ele deseja conhecer Jesus, experimentar o poder de sua ressurreição e também de participar dos seus sofrimentos, conformando-se até a sua morte. Por isso que nestes versículos aprendemos que a vida cristã é um caminho de renúncia e comunhão com Cristo Jesus. A vida cristã é assim, meus irmãos. Nós temos que ter uma vida, um caminho de renunciarmos muitas coisas, da gente ter uma comunhão com o nosso Mestre, até que sejamos plenamente transformados por Ele. Por isso que para a nossa realidade, meus irmãos, hoje, este versículo nos ensina que nós temos que colocar Jesus como nossa prioridade absoluta na nossa vida. Jesus Cristo como o foco, a prioridade, e não essas coisas do mundo. Por isso que hoje, meu irmão e minha irmã, entregue a Jesus os seus planos, entregue a Jesus a sua vida e viva buscando dia após dia a intimidade com o Senhor todos os dias. Amém? É isto o que estes versículos estão nos ensinando. Agora, vamos ver esses próximos versículos aqui do 12 até o versículo 16, onde vamos ver aqui que Paulo vai nos falar sobre correndo para a meta. O que é isso? Vamos entender. Versículo 12 até o versículo 16. Vamos ler aí. Não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero, ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois, para isso, já fui conquistado por Cristo Jesus. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso. Porém, uma coisa eu faço: esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Todos nós que somos espiritualmente maduros devemos ter essa maneira de pensar. Porém, se alguns de vocês pensam de maneira diferente, Deus vai tornar as coisas claras para vocês. Portanto, vamos em frente na mesma direção que temos seguido até agora. Meus irmãos, nestes penúltimos versículos aqui, Paulo, ele compara a vida cristã a uma corrida. Ele compara isso. A nossa vida cristã é uma corrida. Uma corrida. Pode ser uma caminhada, um atletismo, uma corrida. Porque ele ainda não chegou. Ele ainda não chegou à perfeição neste versículo aqui. Por isso que ele diz isso, que ele ainda não chegou ao objetivo, à perfeição. Mas ele segue em frente, olhando para a frente. Igual uma corrida, olhar para a frente. Ele segue em frente, buscando alcançar o prêmio eterno, que é a vida eterna com Cristo Jesus. O cristão deve, meus irmãos, viver olhando sempre para frente, sem se prender ao passado. É igual um carro. Quando a gente estamos dirigindo o carro, temos que olhar para frente e não para trás. Por isso que o cristão deve sempre olhar para frente, rumo ao prêmio eterno, que é a vida eterna. Por isso que estes penúltimos versículos nos ensinam que quem quer vencer
Se você quer vencer, meu irmão e minha irmã, na vida, você não pode ficar preso ao que passou atrás. Você não pode ficar olhando para trás. Quem quer vencer, olha para frente. É preciso caminhar com perseverança, confiando sempre em nosso Senhor Jesus Cristo e não olhando para trás, não olhando o passado, o que passou. Por isso que para a nossa vida hoje, estes versículos nos ensinam, meus irmãos e minhas irmãs, que nós temos que deixar o nosso passado nas mãos do nosso Pai. Temos que deixar o nosso passado nas mãos de Deus. E temos que correr a nossa corrida espiritual com fé, confiança e esperança em Cristo Jesus, sabendo que o prêmio é a vida eterna com Ele. Por isso, não fique preso ou presa ao passado, e sim, olhe para frente, sempre confiando em nosso Senhor Jesus Cristo e mantendo sempre a esperança nele. Amém? E agora, para finalizar este capítulo de hoje, esse estudo, vamos ver aqui nos últimos versículos do 17 até o 21 sobre os cidadãos do céu. Dos últimos versículos aí, do 17 até o 21. Vamos ler aí. Meus irmãos, continuem a ser meus imitadores e olhem com atenção também os que vivem de acordo com o exemplo que temos dado a vocês. Já disse isto muitas vezes e agora repito, chorando. Existem muitos que, pela sua maneira de viver, se tornam inimigos da mensagem da morte de Cristo na cruz. Eles vão para a destruição do inferno, porque o Deus deles são os desejos do corpo. Eles têm orgulho daquilo que devia ser uma vergonha para eles e pensam somente nas coisas que são deste mundo. Mas nós somos cidadãos do céu e estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. Ele transformará o nosso corpo fraco e mortal e fará com que fique igual ao seu próprio corpo glorioso, usando para isso o mesmo poder que ele tem para dominar todas as coisas. Meus irmãos, nestes últimos versículos aqui, Paulo, ele exorta os filipenses a imitarem o seu exemplo de vida e a não se deixarem seduzir pelos que vivem como inimigos da cruz. E Paulo também, ele lembra nesse último versículo aqui, que a nossa verdadeira cidadania, ela deve ser celestial, celestial. E que nosso Senhor Jesus Cristo, ele transformará este nosso corpo aqui, mortal, para torná-lo semelhante ao seu corpo glorioso no céu. Por isso que neste último versículo aqui, aprendemos que o cristão, ele vive neste mundo. Nós estamos vivendo neste mundo. Mas o nosso coração deve estar voltado para um lugar, e é para o céu, para nosso Senhor Jesus Cristo, onde o nosso coração deve estar voltado, e não para essas coisas aqui da terra. Por isto, meus irmãos, que para nossa realidade, estes últimos versículos aqui nos ensinam que nós temos que viver com os nossos olhos no eterno, e não no que é passageiro. Temos que estar com esses nossos olhos voltados para a eternidade. Por isso, trabalhe, meu irmão, lute e ame aqui nesta terra. Mas lembre-se, com o coração, tem que estar com o coração sempre voltado para nosso Senhor Jesus Cristo, sempre voltado para o reino de Deus. Amém? Foi este o que os últimos versículos nos ensinou. E neste capítulo 3 da carta de São Paulo aos Filipenses, aprendemos hoje 4 lições, 4 ensinamentos aprendemos hoje. Vamos lá. Primeiro ensinamento, que a fé verdadeira, ela está no coração
e não em rituais externos. Primeira lição. Segunda lição: nada se compara ao valor de conhecer e seguir nosso Senhor Jesus Cristo. Segunda lição. Terceira: precisamos deixar o nosso passado para trás e não ficar olhando para o nosso passado, e sim olhar para frente, correr para a meta eterna, que é a vida eterna, que é Jesus Cristo. E quarto e último ensinamento: que a nossa verdadeira pátria não é aqui. Não é aqui. Que a nossa casa não é aqui neste mundo, mas sim é o céu, é o reino de Deus. Amém, meus irmãos? Foram estes os 4 ensinamentos que aprendemos hoje, nesta carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 3. E, meus irmãos, antes de a gente finalizar este vídeo, como eu sempre peço em cada vídeo, quem está acompanhando no canal, que eu peço carecidamente cada vez mais que vocês, meus irmãos, que estão assistindo o vídeo e acompanhando esses estudos, se inscrevam no canal, deixem o seu like, que é muito importante, e também que ativem o sininho para não perder os próximos vídeos. E cada vez mais que vocês fazem isso, como eu sempre repito e digo, vocês ajudam o YouTube, meus irmãos, a recomendar cada vez mais esse canal aqui para mais e mais pessoas, e mais pessoas por meio deste canal aqui virão conhecer a palavra de Deus profundamente. Amém? Por isso que é muito importante o seu like, a sua inscrição e também a ativação do sininho para este canal. E compartilhe, meus irmãos, este vídeo para algum familiar seu, algum amigo que precisa ouvir a palavra de Deus hoje. Amém? Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês, hoje e sempre, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E se Deus quiser, estaremos juntos para estudarmos mais um capítulo da Palavra de Deus. Amém? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Até lá, meus irmãos.